Olá, meus irmãos e inscritos do canal Conteúdo de Cristão. Hoje nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês, trazendo 3 dicas da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para como nós sabermos distinguir entre um profeta de Deus e um profeta que não é de Deus. Então, desde já eu quero que vocês deixem um like, que vocês compartilhem e que vocês ativem o sino das notificações para que vocês recebam o conteúdo, os vídeos que vão sendo postados. Então, hoje eu quero ser também breve nos vídeos que eu vou ficar postando. E eu quero hoje falar para vocês, passar aqui 3 dicas de como conhecer, distinguir, discernir entre um profeta de Deus e um profeta que não é de Deus. Então, a primeira dica, eu já quero aqui, sem perca de tempo, já quero aqui deixar a primeira dica para vocês. Se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 18 e versículo de número 21 e 22. Então eu estou com a minha Bíblia aberta, vou fazer a leitura, que diz assim: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, não suceder, como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhais temor dele. Então, a primeira dica nós encontramos aqui no livro de Deuteronômio 18, versículo 21 e versículo 22. Ou seja, a palavra que é proferida, que é falada, irmão, nós temos que entender o seguinte: a palavra que é falada não quer dizer que veio do Senhor, não. Para nós termos a certeza, tem que cumprir essa palavra. Não é apenas falar, dizer que Deus falou isso, Deus falou aquilo, não. Tem que cumprir. É por isso que nós temos que colocar à prova as pessoas que se intitulam profetas de Deus. Existem algumas denominações que elas se fundamentam e se estruturam em cima de profecias. E nós temos que se fundamentar, irmãos, na palavra. A palavra de Deus é o manual da vida cristã. Então a primeira dica, bem simples e clara, está em Deuteronômio 18, versículo 20 e 22. Ou seja, aquilo que um homem e uma mulher falar, professando vir de Deus, espere que aconteça. Tem muitas pessoas que passam vexame justamente por isso. Tem muitas pessoas que são abaladas interiormente por conta de profecias que pessoas dizem para se engrandecer, mostrar a espiritualidade, e não é de Deus. Então, a primeira dica é essa. Se uma pessoa falar uma profecia, espere para ver se vai se cumprir ou não. Se não se cumpriu, irmão, então não foi de Deus. Segunda dica, vocês vão acompanhando aí na Bíblia de vocês, está em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, conhecido Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Aqui Jesus ele vai dizer o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas que vos se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Ou seja, toda árvore boa produz bom fruto e toda árvore má produz mau fruto. Segunda dica aqui na palavra bem clara, que Jesus deixa bem claro: um profeta de Deus é um homem que tem testemunho de vida, conduta de vida. A palavra fruto está direcionado aqui nesse texto a uma conduta de vida, ou seja, todo profeta de Deus, toda mulher que se diz também proferir as palavras do Senhor, tem que ter uma conduta de vida, de santidade, em obediência à palavra. Tem muitos irmãos que se dizem profeta, mas que o seu testemunho é mau na sociedade, é mau dentro da igreja, na sua casa, no seu trabalho. Ou seja, tal pessoa não pode carregar este nome de profeta, porque a vida que ele tem está indo contra aquilo que ele está pregando. Então a segunda dica é a questão da conduta de vida, o testemunho dessa pessoa na sociedade. Então vamos agora para a terceira dica,
que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1 e versículo 9. Vamos acompanhando a leitura passo a passo, né? Aqui, irmãos, é a Bíblia. Aqui não é conversa minha, não. Então vamos aqui para o texto. Então, Gálatas, capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer o seguinte: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Terceira dica que as Escrituras declaram é sobre a pregação do evangelho. A gente está vivendo um tempo em que está sendo pregado o evangelho de facilidades, né? As pessoas, quanto mais o caminho for mais aberto, né? Quanto mais o caminho não tem dificuldade, é por esse local que eles querem ir. Mas o evangelho verdadeiro, genuíno, nos mostra que o caminho é estreito e a porta é estreita. Então, essa terceira dica está direcionada à forma de pregação do evangelho, de pregação da palavra. Ou seja, existe mais de um evangelho. O evangelho verdadeiro só existe um. Então, existem muitos evangelhos falsos sendo pregados por aí afora. E a gente deve colocar à prova. Através de onde? Das Escrituras. Em Atos 17, versículo 11, Paulo é colocado à prova pelos bereanos através da Bíblia, do Antigo Testamento, pois o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Então, eles foram colocados à prova, Paulo e Silas ali. Então, houve salvação naquela sinagoga porque eles colocaram à prova o que eles estavam pregando. Então, existem muitas pessoas pregando o evangelho por aí afora, que se dizem profetas de Deus, profetisas de Deus, homens e mulheres. Então, que evangelho essas pessoas estão pregando? Um evangelho de facilidade? Um evangelho que massageia o ego humano? Então, todas essas pessoas, até eu mesmo, eu tenho que ser colocado no crivo das Escrituras. Tem que passar pelo crivo das Escrituras. O que eu estou falando é verdade, o que eu estou falando é de Deus. Então são essas 3 dicas que eu quero deixar para vocês hoje nesse vídeo. Então, meus irmãos, mais uma vez, eu quero já que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, deixem um like, ative o sino das notificações para que vocês possam receber mais vídeos e conteúdo para sua edificação. Então fiquem com essa palavra, vamos ficar aqui com essas 3 dicas da Bíblia, como a gente conhecer os falsos profetas, porque é algo que tem crescido bastante nos últimos dias e nós temos que estar bem cuidados, andando com cautela e sabendo quem nós estamos vendo na internet, nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas também nas igrejas, por aí afora. Então fique com essa palavra e que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.